Boa noite. É só atrasar um minutinho, todo mundo começa a me chamar. Estamos aqui. Boa noite. Graça e paz, missionária. Glória a Deus. Estamos aqui dando mais um início à nossa live, nossa quarta live, para a graça de Deus. Glória a Deus. Você pode estar aqui conosco. Estamos iniciando. Entra aí, compartilha. Compartilha aí que nós já vamos dar início. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Isso. Boa noite, Pastor Eduardo. Coisa linda, gente. Que bênção. Glória a Deus. Que Deus abençoe, gente. Que prazer ter vocês aqui conosco. Estamos aqui na nossa quarta live, Jornada, o Resgate da Maternidade, que está no capítulo 15 de Lucas, né? Do versículo 8 ao 10. Qual mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não acende a luz da palavra de Deus, ela varre a casa, ela procura com diligência, e nós estamos fazendo isso aqui, né? Resgatando a maternidade, resgatando de repente uma área da sua vida que esteja perdida. E nessa noite quero convidar você, né, a se juntar a nós, essa família, essa comunidade que é o PID, né? Pais intencionais educam e discipulam seus filhos à luz da palavra de Deus. E esse é um desafio para esse tempo. E eu separei uma palavra que estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de desafios tremendos, aonde nossos filhos são atacados por todos os lados. E nessa noite nós teremos aqui já a participação da Maria Eliane, compartilhando aqui seus desafios, suas experiências. Fica aqui ligadinho conosco, compartilha, né, curte. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa live de hoje, sempre tem uma palavra, está em 1 Samuel 17:45, que fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem guerreiro, um homem que lutou, né? Um homem que era guerreiro, um homem de guerra, e o Senhor tem nos chamado para essa guerra. A gente tem vivido uma guerra ideológica, uma guerra, né, no mundo espiritual, contra nossas crianças, contra nossos filhos, e nós estamos aqui nessa noite nos levantando como um exército poderoso de homens e mulheres, né, que de maneira intencional vão pregar o evangelho nas suas casas, para os seus filhos, começando de dentro para fora. E a palavra do Senhor diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Né? Quantas de nós nos sentimos afrontadas, não é? Por tantas situações, e quantas afrontas nossos filhos têm enfrentado no dia a dia, rodeado, né, de tantas afrontas, de tantos questionamentos, de tantas ideologias, tantas coisas tirando ele daquilo que a gente ensina com tanto zelo, a palavra do Senhor. Mas graças a Deus que eu e você estamos aqui para fazer a diferença. A Maria Eliane já está aí conosco na nossa live, a irmã Vívia também está aí, né? Compartilha, que venham, né, mais pessoas estarem aqui, esse tema relevante. Você que está aí vai começar a assistir depois, né? Que você fique aqui ligadinho, porque muito o Senhor tem para derramar na sua vida, na minha vida. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais, que você possa acessar o link da bio, que ela vem falando um pouquinho. Hoje, muitas mulheres, né, vieram me perguntar sobre o projeto, como é que era, se eu dava mentoria, né, se eu fazia consultoria, e as informações constam todas aí nesse site, né? Nós estamos preparando aí uma imersão, algo muito bom, algo de Deus, né, para as mães desse tempo, que você possa ficar ligadinho aqui no nosso canal. A gente vai estar anunciando, vamos estar falando com vocês. Então vem com a gente, que vocês possam estar aqui com a gente. E
falando sobre mães atípicas, né? A mãe atípica é uma figura extraordinária, né? Que demonstra resiliência, amor incondicional, empenho incansável, coragem inspiradora e aceitação, né? Ela dedica-se de forma incansável a cuidar dos seus filhos, enfrentando desafios únicos com coragem e determinação. A mãe atípica é uma fonte de inspiração para nós, né? E todo ao redor ela cria um ambiente de compreensão, de aceitação e tornando os desafios, né? Ela é inabalável diante dos seus desafios e nós estamos aqui com esse papel, né? Com esse papel de apoiar, de acolher, né? Eu quero que o nosso canal seja um porta-voz para que você se sinta acolhida, amada, né? Para que você se sinta alcançada, né? Por esse testemunho, por essas experiências, esses desafios que só vão nos fortalecer, né? Que vai nos aumentar a nossa fé e nos fazer a cada dia mais desejar engrossar as fileiras desse exército que luta em nome do Senhor, né? Para que nossos filhos cresçam assim, conhecendo o Senhor, né? E para que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu vou convidar aqui com a gente uma mulher de Deus, minha prima também, é, é esposa do Anderson, né? Ela é mãe da Isabela, da Luísa e do Gustavo, e ela vai estar aqui compartilhando com a gente aqui esse esse, esse, essa história de vida, essa história de exemplo de fé, essa mulher inspiradora, né? Essa mulher que é um exemplo, uma mulher segundo o coração de Deus, né? E eu falei, vamos colocar superação, e ela falou, superação é diária, né? Então é isso mesmo, a vida, né? A nossa vida é uma superação diária, né? Todo dia enfrentamos desafios e precisamos vencê-los através. Gustavo, gente, eu falei Anderson, me perdoa, falei o nome errado aqui. Então, que a gente possa estar, sabe, com o coração aberto para receber. Estou aqui adicionando. Vamos aguardar um pouquinho. Estou aqui aceitando. Ela está entrando com o Instagram do esposo e eu me perdoa mesmo, que eu falei o nome do esposo errado, né? Mas que a gente possa estar aqui aguardando um pouquinho. Enquanto isso, você pega aí o aviãozinho, você compartilha com mais pessoas, tá bom? Vamos compartilhar. Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Guardar um pouquinho. Sai, de repente entra novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. É só aceitar o convite aí. Dá uma olhadinha embaixo. Tem um aviãozinho, tem a interrogação, aí tem 2 bonequinhos e tem a câmera. Aperta aí na câmera. Ó. Vamos lá. Sempre esse desafio de entrar. É só um pouquinho de paciência, que daqui a pouco dá tudo certo. Lu não precisa enviar. Boa noite, Lu, pastora Luciana Limão, que esteve aqui com a gente semana passada. Está aí, entrando aí com a gente. Nós estamos aguardando. Só um minutinho. Semana passada também foi um desafio para nós entrarmos, né?
que a gente vai vencer em nome de Jesus esse desafio da gente conseguir aqui. Gente, vamos lá? Enquanto isso, você pode ir no aviãozinho, convidar as pessoas para estarem aqui com você. Graça e paz, minha linda. Tem que aceitar aí. Aceita aí o. Eu tô aceitando, não tá indo. Entrar ao vivo, eu tô indo. Vamos lá, gente. Só um minuto. Vou pôr aqui o louvorzinho baixinho enquanto a gente aguarda. Conseguiu? Eu aceito, mas não vai. Espera eu ver se eu consigo chamar. A gente ver se consegue. Gustavo. O Gustavo, gente, eu peguei, olha, eu fiz tanta confusão agora nessa entrada. Boa noite, Elizabeth, psicanalista. Sabe por que eu acho que não está entrando? Porque eu não tenho Gustavo adicionado. E Gustavo é o filho, gente. Olha, estou fazendo uma confusão de nome aqui. Ao nervosismo. Deixa eu acertar aqui, gente. Só um minutinho. Estou fazendo uma confusão. Agora que eu estou olhando aqui a foto. Gente, eu não enxergo muito bem de longe. Então fica aquele tumulto. Amém! Em nome de Jesus. Desata aí. Ele está entrando com o do Gustavo e eu tô. Olha, eu embolei o nome todo aqui, gente. Me perdoa. Tá acontecendo algum. Eu acho que eu não tenho adicionado o Gustavo, então de repente é por conta disso. Será? Eu só posso convidar quem está adicionado à minha lista. E eu só adicionei a Eliane e o Anderson. Só um minutinho, gente. Deixa eu olhar aqui. Não estou achando. Só um minuto. Vamos ver aqui. Não, não estamos conseguindo. Mas vamos conseguir em nome de Jesus. Isso entra com outro, porque eu estou achando que, como eu não tenho ele adicionado aqui, eu não estou conseguindo. Gente, vamos lá. Eles saíram, vamos aguardar. Então, você que está aqui pelo nosso conteúdo, que a gente possa, né, em nome de Jesus, que a gente possa verdadeiramente se levantar, né, como mulheres intencionais. Isso acontece, não, com certeza, tá tranquilo. Vamos aguardar um pouquinho. Tá aqui de novamente. Eu acho que eu não, eu vou tentar aqui pelo computador, vou ver se eu consigo resolver, porque eu acho que eu tenho que adicioná-lo, entendeu? Eles tinham que entrar com Instagram que eu já tenho. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vamos deixar o louvorzinho para a gente ver aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Aqui. Pesquisar aqui só um minutinho. Deixa eu ver aqui um culto. Aqui. Acho que agora eu vou conseguir. Ah, agora eu acho que agora vai aceitar. Vamos lá. Tô seguindo o Gustavo.
Eu tô indo, tô aceitando, mas não vai. Tá vendo? Conseguiu? Glória a Deus. Agora eu acho que vai, hein? Ah, deixa eu puxar a luz aqui para mim um pouquinho. A Paz do paz. Senhor, minha querida. Conseguimos. Conseguiu, mas eu não estou vendo seu rosto. Não está aqui para mim. E agora, tá? Fala aí, Lu, tá vendo as duas? Elizabeth, vê aí para mim se vocês estão assistindo as duas. Eu não estou vendo, não Você estou, só estou me não vendo. está me vendo? Não, Eu estou te vendo. eu não estou. Estou vendo só um, não estou vendo duas, não. Ela não está me vendo. Não estou, só estou me vendo. Fala aí para mim, Ainda gente. não? Tá vendo as duas? Não, não estou vendo, não. Vocês estão vendo as duas, mas eu não estou vendo. Só estou me vendo, não estou vendo. E aí, o A que a gente faz? Sai paz. de novo, entra de novo, deixa do jeito que tá. Eu não tô vendo, só tô ouvindo. Pergunta se você Oi? pergunta se você sai ou entra de novo. A minha filha, eu tenho uma. A minha filha é minha ajudadora, porque eu não entendo nada. Ela perguntou se você quer que eu saia e entre de novo. É melhor, porque foi assim, não foi, Lu, semana passada? Eu não conseguia ver, aí ela saiu e entrou de novo. É um desafio, né? Mas vamos lá tentar novamente, né? Para que a Vamos gente matar converse esse melhor, um olhando Golias. pro rosto da outra. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Tenha paciência aí. Que aí o diálogo fica melhor, né? Um olhando no rosto da outra, que senão parece que eu tô falando sozinha. Vamos lá? Vamos ver aqui. Olha, gente, me perdoa, fiz uma confusão de nome, que eu não, até agora eu não me reconheço. As confusões que eu fiz. Mas vamos lá. Vamos entrar em nome de Jesus. Agora É foi. agora. Vamos ver. Agora Não tô foi? vendo ainda. Não tô vendo. Mas vamos seguir assim, em nome de Jesus. Vamos seguir assim. Já quase derrubei o copo de água aqui. Mas vamos prosseguir em nome de Jesus, tá bom? Porque senão eu vou acabar. É, aguardar aí. Não sei o que aconteceu. Vocês printem aí, depois mandem para mim, tá bom? As duas, para me pôr aqui na capa depois. Tá bom, Que gente? desafio, hein, Carla? É desafio mesmo. Gente, boa noite mais uma vez Boa aqui. Eliane pode noite. se apresentar. Né? Para mim é Nani. É Nani desde a infância, sempre foi É chamada de verdade. Nani. Eu falei, meu Deus, não sei nem o nome, de tão que ficou gravado o apelido, né? Um beijão nessa família linda, um beijão no esposo, Anderson, né? Anderson mesmo o nome dele? Isso, isso. Menina, É, aí entrou o Gustavo aqui, eu falei, meu Deus, é o esposo, então. Troquei o nome, não foi nada disso, gente. Estava tudo certo, eu achando que tá estava tudo errado, eu que certo. me enrolei. Gustavo é o filho, Isabela é a filha, a Luísa, né? Então tá tudo em casa. Boa noite, gente. Graça e paz, um abraço no coração, meu tio Valdir, toda a família aí, os primos, né? As esposas, os filhos, um abraço imenso, um beijão, né? Para todos que estão aí com a gente. Estamos começando agora, quem chegou, né? Então, Eliane, fica à vontade para se apresentar, apesar de eu não estar te vendo. Então, eu sou Maria Eliane, né? Como a Carla já falou, sou esposa do Anderson, mãe da Isabela, da Luísa e do Gustavo. O Gustavo é o filho que me fez ser mãe, né? Atípica. É através do Gustavo que o Senhor Deus me tornou, né? Me deu esse título de mãe atípica. E o Gustavo, esse ano ele vai, no dia 31 de dezembro, completar 16 anos, até que o Senhor nos ajudou. Uma criança que, quando nasceu, os médicos deram só algumas horas de vida. E Deus, né,
até aqui tem nos dado graça, tem derramado o favor dele e tem me instruído, né, a cada dia a como lidar com esse desafio. Eu já posso emendar, Carmen, falando da descoberta, do diagnóstico. Então, Gustavo é meu terceiro filho, né? A diferença dele para a Luísa, que é minha segunda filha, é de 1 ano e 2 meses. Então, quando eu descobri a gravidez do Gustavo, eu estava com a Luísa bebê, com 7 meses de vida. Então, a minha ginecologista falou, né, que seria uma gravidez de alto risco, e eu achei que era só por causa das duas gravidezes serem próximas. E aconteceu assim, eu tomando anticoncepcional, amamentando, então eu entendo que realmente o Gustavo tinha que vir na minha vida. Foi o próprio Deus, né? Foi decisão dele. Eu tenho aprendido que o casal, ele faz sexo, é o Senhor quem gera os filhos no nosso ventre, né? Decisão dele. E é uma verdade, foi o Senhor quem decidiu, tanto que quando eu, com 37 semanas, passei mal e dei entrada na maternidade após um longo período assim de alguns casos de internação, porque eu tinha contrações fortes, como eu estivesse pronta para dar luz, o Gustavo ainda não estava pronto. Ele era para o dia 3 de março e nasceu dia 31 de dezembro. Eu me internei no dia 26 de dezembro, passando muito mal, com muitas cólicas, enfim. E é uma contração como se ele fosse nascer, mas não era hora para ficar internada, tomando medicação. E na noite de 30 para 31 eu passei muito mal, tive muita hemorragia, minha cesariana foi feita às pressas. E eu fui para o centro cirúrgico, com o médico falando para mim que tentaria salvar a minha vida, a da criança. Eles não tinham como dizer nada. Era para eles uma interrogação. Mas o Gustavo nasceu, ele foi entubado, ficou 7 dias entubado na UTI. E era sempre as mesmas palavras, né? Se ele sobreviver hoje, se ele sobreviver hoje, se ele sobreviver hoje. E assim foi. Gustavo foi sobrevivendo, com 7 dias que ele estava entubado, ele foi desentubado, ele mesmo se agitando, tirou o tubo, e aí viram que ele conseguia respirar, e tiraram ele, né, daquela intubação, enfim. E aí ele teve alta da maternidade, da UTI neonatal, e eu vim para casa, e o que eu ouvi da pediatra que deu alta para ele foi o seguinte: o Gustavo, ele teve uma isquemia cerebral, você vai sentir uma pequena diferença do Gustavo para suas outras filhas, muito pequena. Você vai perceber isso quando ele tiver uns 3, 4 anos, uma coisinha motora ali ou aqui, e não foi verdade. Eu vindo para casa com o Gustavo, eu já senti a diferença. O Gustavo, ele não era um bebê como as minhas outras filhas. Ele, no meu colo, ele fazia uns movimentos que aquilo me despertou, né? Ele dava uns pulos assim para frente. E eu falei, gente, eu nunca vi uma criança pular assim. Eu ia na UTI amamentá-lo, mas eu não podia ficar com ele muito tempo. Era o tempo de me ajudarem a fazer ele tentar pegar no meu peito, que ele tinha muita dificuldade. Isso eu fui descobrindo depois, que essa dificuldade era por conta de uma síndrome que ele tinha. Isso eu fui descobrindo sozinha. Enfim, e aí eu fui notando as diferenças no Gustavo, da Luísa e da Isabela. E aquilo foi me chamando muita atenção. E eu cheguei em casa, falei para minha mãe, no caminho da maternidade eu já senti alguma coisa diferente. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, ele é diferente das meninas.
E ela olhou e falou, calma, filha, mas ela me fez um carinho diferente, sabe? Acho que ela também percebeu, mas não quis me falar nada. O Gustavo não dormia, ele gritava, ele não conseguia mamar. E aí eu fui pesquisando e descobri que o Gustavo, desconfiei, né, que o Gustavo tinha epilepsia. Fui procurar um neurologista e neuropediatra há 16 anos atrás era muito difícil. Você marcava uma consulta e tinha que esperar 3, 4 meses. Não pelo SUS, pelo plano de saúde, você pagando a consulta. E pensa, você vendo uma criança que gritava, que não conseguia mamar, não dormia. Eu precisei buscar, né, conhecimento através de outras mães que eu fui conhecendo, que eu conheci na maternidade, e uma conversava com a outra, aquela coisa, enfim. E aí, uma vez, eu, num consultório da pediatra dele, uma mãe viu ele fazendo aqueles tonos e comentou comigo, ele tem síndrome de West? E eu falei, nem sei o que é. E aí ela me explicou e me passou o contato de uma mãe, amiga dela, que o filho tinha. E aí nós fizemos contato, eu consegui no neuropediatra que atendia o filho dela. E aí o Gustavo foi diagnosticado com a síndrome de West, que é uma síndrome de epilepsia de difícil controle, que ela causa a degeneração. Por conta da epilepsia, ela vai degenerando os outros órgãos. E fora a paralisia cerebral, que o Gustavo também tinha e foi apresentando um quadro. E ali, Carla, eu confesso que eu nunca fiz essa pergunta. Por quê? Eu nunca fiz. Eu já era evangélica, mas eu costumo dizer que antes do Gustavo, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas após o Gustavo, eu conheci Deus face a face. Eu entendi que Deus, ele queria, sabe, me moldar, ele queria fazer alguma coisa, me aperfeiçoar. Era assustador, era, mas dentro de mim eu tinha uma certeza tão grande que ele ia me ajudar, que ele ia me instruir, sabe? Como ele me fez estar naquele consultório no mesmo dia que aquela mãe, que conhecia uma outra mãe. Então eu via Deus trabalhando assim na minha vida. Eu Não via, teve o sabe, eu amparo humano, senti, mas teve o amparo, todo o suporte de Deus, assim, na provisão de colocar a pessoa certa no lugar certo, te instruindo, né? O Senhor, como falasse assim, eu tô com você o tempo todo, né? Coisa linda, sabe? o Senhor. Sou eu senti assim, sou eu que pego na tua mão e te levo. E foi todo tempo assim, todo tempo assim. Hoje, eu sou professora de escola dominical. Se eu não tivesse o Gustavo, eu não seria, acredito. Eu seria uma cristã acomodada. Hoje, né, por causa do Gustavo, eu me formei em serviço social. Eu fiz a minha colação de grau no dia 23 de março desse ano. Eu entrei para a faculdade aos 47 anos. Entende? Tudo isso porque eu entendi que ser mãe atípica é sair da zona de conforto. É você não olhar para o seu filho como um peso ou como um fardo, mas olhar para ele como algo que Deus fala assim: olha, eu te dei, porque eu acredito que Você. se você aceitar a minha ajuda, nós vamos fazer algo diferente. Eu posso, sabe, eu entendi Deus falando assim, você, como se Deus falasse, nem mesmo, Carla, nem mesmo eu sabia o potencial que havia em mim, nem eu. Eu me achava uma conchinha fechada e Deus usou o Gustavo para abrir essa concha que, sabe, sofreu muita dor,
Mas hoje eu olho e vejo que as dores que eu senti me fizeram, assim, ser muito mais privilegiada do que se eu não tivesse Gustavo. Porque eu acredito que se eu não tivesse Gustavo, eu não entenderia o amor tão grande de Deus por mim. Capaz de, sabe, confiar a vida do Gustavo a mim. Então, eu pensava assim, eu não posso fracassar, eu não posso falhar. Eu não tinha conhecimento de leis, eu não sabia nada, eu achava que criança era assim, era levar no pediatra e pronto. E ali eu tive que entender que o meu filho precisava de especialistas. Ele não precisava tão somente de um neurologista, ele precisava de um neurologista especializado em epilepsia. E isso, o Gustavo, ele tinha plano de saúde, porque na época eu tinha plano de saúde. Quando ele nasceu, eu logo coloquei ele para ele ser amparado. Mas os neurologistas especializados em epilepsia não aceitavam plano de saúde. E aí nós, né, fomos atrás, pagamos a consulta e realmente foi diagnosticado ele. E ele tinha, porque a UEST ela fica atuando na vida da criança até 2 anos e meio, 3 anos. Depois ela pode desencadear outras epilepsias graves, e desencadeou nele, que foi a Lennox-Gastaut, que é uma epilepsia que a criança ela pode morrer dormindo, que chamam de morte súbita. E depois ele ficou com a epilepsia de difícil controle generalizada em todo o cérebro dele. E eu pensava assim, meu Deus, eu achava que criança só precisa de um neurologista, de um pediatra, e agora eu tenho que conhecer neurologista, eu tenho que conhecer fono, eu tenho que conhecer fisioterapia, eu tenho que abrir um leque diante de mim para ajudar o meu filho. De equipe, né, multidisciplinar, multifuncional, enfim. E aí eu fui entendendo o próprio Deus me direcionando para tudo isso. Porque essa consulta, mesmo sendo paga, eu fiquei na fila de espera durante 2 meses até eu conseguir. E, sabe, eu sempre ia para os pés do Senhor. Eu sempre botava o meu rosto no pó. Eu sabia que se ele não fizesse, mais ninguém poderia fazer. Eu entendi isso. Quando eu olhava para o Gustavo, eu entendia que ele era, sabe, a sarça que ardia diante de mim, que eu precisava me lançar. Então, eu entendi que era um particular de Deus comigo. E que a cura do Gustavo viria conforme eu me lançasse para o Senhor. Interessante que uma vez eu dei um culto de ação e graça pela vida do Gustavo, e o pregador falou, né, aquele texto, eu não me recordo agora, quem pecou para que a criança viesse assim, foi o pai ou foi a mãe? E Jesus fala, não, foi para que se manifestasse a glória de Deus. E eu entendi que o Gustavo foi isso, foi para que o Senhor manifestasse a glória dele. Por quê? O Gustavo, com 1 ano e 2 meses, ele fez uma sepsemia, uma infecção generalizada, porque ele broncoaspirou. E aí ele novamente ficou entubado durante 27 dias, totalmente desenganado pelos médicos. E quando o Senhor me deu ele de volta, ele teve que fazer gastrostomia, ele passou a se alimentar, né, pela gastro. Outro desafio para mim, aprender a lidar com aquilo, passar, né, o alimento pela sonda. O Gustavo era uma criança hipotônica, não sentava, era todo um desafio. E eu via em todo o tempo o Senhor me ensinando, o Senhor me instruindo. E a minha mãe, agora ela dorme no Senhor,
mas ela foi alguém que o Senhor usou como ferramenta para mim. Porque ela falava assim, filha, essa gastro é temporária, é passageira. Um dia o Senhor vai tirar isso do Gustavo, porque ele não nasceu com esse aparelho aí. Ele nasceu comendo pela boquinha dele e eu vou ver o meu neto comer pela boquinha dele. E ela escondido de mim, ela todo alimento que ela fazia para passar pela sonda, ela me ajudava, ela botava na boquinha dele antes para Soube ele, dessa história. Já soube dessa sabe, história, para né? ele Como ele sentir é o um milagre. paladar. E foi através desses desafios, né? Vou tentar não fugir dos pontos, né? As emoções iniciais, eu sabia que eu precisava me manter firme, que eu precisava me manter ali centrada, que eu precisava, sabe, ser aquela mãe forte, aquela leoa. E eu falei, não, eu tenho que estar aos pés do Senhor o tempo todo. E aí, uma simples membro de igreja que só ia nos cultos aos domingos e durante a semana, eu fui dirigir consagração, o Senhor me chamou para dirigir consagração, sabe? Eu fui trabalhar, fui ser dirigente de libertação. Eu me lancei na obra e quanto mais eu me lançava, mais o Senhor me instruía como lidar nos desafios do Gustavo. Mesmo nós, a gente tendo plano de saúde, a fisioterapia que o Gustavo fazia não trazia, sabe, evolução para ele. O quadro dele ia se complicando muito. O Gustavo ficou um período dependendo do oxigênio. Os médicos até, sabe, falando comigo que teria que fazer uma gastrostomia, uma traqueostomia no Gustavo por causa dos quadros de broncoaspiração que ele fazia. E aquilo ali me angustiava. E teve uma vez que a pneumologista dele falou, Maria, não tem mais como, tem que fazer. E aí a minha cunhada estava comigo, ela falou assim, doutora, a gente pode esperar mais quanto tempo? Aí ela falou, olha, no máximo um mês, se ele aguentar. Aí ela, tá bom, nós saímos do consultório, ela falou para mim, Eliane, vamos entrar no propósito. Deus, ele vai manifestar o poder dele. E nós fizemos, sabe, campanha de jejum, de oração, consagração na minha casa. E o Gustavo, para honra e glória do Senhor, não fez a traqueostomia. Ele foi conseguindo, né, respirar sem a ajuda dos aparelhos. As secreções no pulmão foram sendo eliminadas. E aí eu entendi que eu não estava buscando como o Senhor queria, sabe? Eu estava acreditando mais na medicina, mais na ciência e menos no que Deus queria fazer comigo. E o casamento era um desafio muito grande, porque eu trabalhava, eu era babá na época, eu não parei de trabalhar, porque na época o Brasil não tinha medicação para o oeste, era tudo importado. E o meu salário era necessário na época, mas eu tinha uma pessoa de confiança, que era essa minha cunhada, que cuidava dele com excelência. E eu trabalhei até o Gustavo ter uns 11 anos, se eu não me engano. Enfim, então eu tinha o desafio de lidar com o Gustavo, trabalhar, levar ele para os médicos, terapia, e a exaustão de cuidar do Gustavo. Então eu esqueci de ser esposa. A família, a igreja, E o eu ministério. descontava toda a minha frustração no marido. Era ele que aturava, né, todo o meu estresse. Até que um dia eu entendi que não era bem assim. Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E Deus começou a tratar comigo, né? Deus começou a
moldar, começou a abrir o meu entendimento e eu comecei a ver que se era difícil para mim, era para ele também. Era muito difícil para ele. E nós começamos assim a criar uma estrutura muito boa no nosso casamento, sabe? Uma parceria. O meu esposo é um pai que eu não tenho palavras para descrever. Quem conhece sabe. O pai dedicado, aventureiro. Eu brinco que eu sou a bruxa má ele, porque ele é aventureiro, ele faz tudo, sabe, que o Gustavo gosta. Eu sou aquela que mantém o equilíbrio, né? Porque às vezes quando o Gustavo vive muita emoção, ele não consegue controlar o sentimento, aí a adrenalina sobe e ele convulsiona. Então eu tenho que ser o equilíbrio. E o pai é o parceiro dele, é o amor da vida dele. E eu fico muito feliz por isso. E é o amor da minha vida, né? É um homem que ganhou meu coração pela pessoa que ele é, pelo pai que ele é, o esposo que ele é. E o parceiro, né? Então eu vejo assim que Deus, ele une propósitos. O Gustavo é uma criança muito alegre. Aqui tem um ponto que fala, né, dos diferentes métodos, né, de nós nos comunicarmos. O Gustavo não falava, hoje ele fala tudo. O Senhor destravou a língua dele. Glória a Deus. Por que que eu falo que era um particular meu com Deus? Chegou uma época que, mesmo eu tendo plano de saúde, as terapias não funcionavam com o Gustavo. E aí os médicos me indicaram algumas unidades do Sistema Único de Saúde. E eu quero aqui dizer, né, porque tem um ponto que também vai falar de nós termos apoio. O Sistema Único de Saúde pode parecer que não, mas tem uma estrutura excelente. E aí eu fui para o São Francisco de Assis, um hospital referência em reabilitação, ali na Presidente Vargas. Tem um método chamado Bobat, que há 16 anos atrás era uma inovação na área da reabilitação. E o Gustavo foi para lá. E lá ele começou a ser atendido por esse método e funcionou. Só que um dia, orando na minha casa, Deus falou ao meu coração que ele iria fechar as portas. E realmente aconteceu, né? O Gustavo voltou a ter muita crise convulsiva. E aí, quando a criança está convulsionando muito assim, eles pedem para afastar da reabilitação. E nós fomos afastados. E eu falei, meu Deus, e agora? Foi quando Deus, sabe, começou a tratar comigo. E aí eu começava a orar e pedir ao Senhor, falava, Senhor, esse menino precisa fazer terapia, senão ele não vai aprender a sentar. E um dia eu acordei de madrugada e ouvi uma voz falando assim para mim, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Eu abri os meus olhos porque era muito real. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? E aí novamente eu ouvi a voz. Quando eu olhei para o lado, o Gustavo estava na caminha, ele dormia na caminha ao meu lado. E eu me levantei e abri a Bíblia e fui ler, né? Em Isaías. E eu falei, Senhor, mas aqui é uma palavra que fala sobre o vale de ossos secos espiritualmente. E ali eu senti Deus falando comigo, mas você está assim, porque você está achando que é o homem que vai fazer esses ossos terem vida. E aí eu comecei a colocar as mãos, né, nas pernas do Gustavo, e nessa época eu estava na fila do Into, porque ele estava tendo atrofia no tendão, e eu
comecei a orar, pedir ao Senhor ali do meu jeito, e clamar e suplicar, e eu fiquei fazendo isso durante várias noites. E aí um dia, sua avó ainda era viva, eu fui para um almoço do aniversário dela, e eu orando e pedindo ao Senhor um sinal. Eu falei, Senhor, se eu tô louca, eu vou parar. Mas se eu não tô, e eu não comentei isso com ninguém, toda madrugada o Espírito me acordava, eu me levantava e fazia aquilo. E pedi ao Senhor que eu queria um sinal, e fiquei em silêncio esperando. E aí eu cheguei, quando eu me posicionei para subir a escada da casa da sua avó, a sua tia, a pastora Esmeralda, estava assim, de frente à escada, e ela começou a glorificar o Senhor, e eu falei, o que foi? Aí ela falou assim, nossa, como os pés dele estão perfeitos, o tratamento que você está fazendo está dando certo, porque eu comentei para ela que eu ia para a fila do INTO. E era o tratamento com Jeová. E eu comecei a chorar. E cheguei lá em cima e falei para ela, né, do tratamento e disse, mulher de Deus, Deus te usou para me responder. Glória a Deus. E ali, sabe, Deus começou a me ensinar como orar pela vida do meu filho. E eu tinha um desejo que ele fosse para a escola. Aqui você também pergunta, né, sobre a educação. Eu tinha muito desejo, eu queria que meu filho se alimentasse pela boca, eu queria que meu filho calçasse um tênis, porque ele usava órtese. Eu queria que o meu filho, sabe, voltasse a pegar um talher, alguma coisa. E eu comecei a abrir o meu coração e falar isso para o Senhor. Senhor, quando o Senhor gerou ele no meu ventre, o Senhor gerou com propósito. E eu quero viver esse propósito. Eu quero... Senhor, eu levei a Isabela para a escola, eu levei a Luísa, eu quero viver isso com o Gustavo. E aí eu, sabe, falei, não, eu vou matricular o Gustavo. E fui. Procurei uma rede pública. Primeiro eu procurei a particular, né? E não deu certo, não tinha estrutura. Eu fui para uma escola pública, o Gustavo foi muito bem aceito. Na época, ele usava gastrostomia, mesmo com a gastrostomia, aceitaram ele. E foi muito acolhedor. Eu fui muito bem acolhida. O Gustavo interagiu, foi ótimo, foi maravilhoso para nós aquele tempo. Tinha toda uma estrutura, não só para o Gustavo, mas para mim também, né, como mãe, o tempo que eu ficava ali esperando meu filho. E depois ele teve que sair da escola, nós mudamos ele foi para uma outra escola pública também, com sala de reforço, e ele amava a escola. Eu, na hora do lanche, né, da merenda, ele participava. Eu não acompanhava mais ele, eu ficava de longe. Quem levava ele eram os amiguinhos, empurrava a cadeira dele. Ali a gente já estava ensinando ele a pegar a garrafinha. Um dava o biscoito, o outro segurava. Sabe, a inclusão foi maravilhosa. E, sabe, eu pedi ao Senhor que o Senhor pudesse, enquanto o Gustavo estivesse ali na escola, ele pudesse, sabe, ser uma mensagem de Deus na vida daquelas crianças. E foi maravilhoso, porque quando eu chegava, que eu parava o carro, eles vinham me ajudar, sabe? O Gustavo era amado. E eu via que o meu filho também amava aquelas crianças, porque ele amava ir para a escola, era muito bom. Ele abria um sorriso e, de repente, sabe, o Gustavo foi desenvolvendo de uma forma assim, muito boa, que eu falei, Senhor, eu estou vivendo aquilo que eu pedi ao Senhor, né? Eu preparo meu filho, eu levo ele para a escola, eu estou conseguindo ter uma vida, né, de uma mãe normal. E, né, eu pensei assim, uau, cheguei, né? Tá tudo ok, tô vivendo o máximo.
Mas aí o Gustavo, ele foi tendo assim, voltou a ter crises fortíssimas, precisou se afastar da escola, mas depois foi controlado, isso faz parte do quadro dele. E a médica fala para mim que eu estou muito. Ela brinca assim: Maria, você está no lucro com ele, porque as crises que ele dá, comparada com o quadro dele, não é nada. Então, assim, ele tem, sabe, se desenvolvido. E aí um dia eu estava dirigindo um culto de libertação e é engraçado que ele usava uma medicação que era um granulado, era como se fosse um granulado. Eu tinha que abrir a cápsula para passar ali pela sonda e aquele granulado entupia muito a sonda. A gente sempre tinha que estar indo internar para ele para o centro cirúrgico para fazer a troca da gastro. E aí, nesse dia, eu estava no culto, dirigindo o culto, mas eu já tinha dado início ao processo de retirada da gastro, porque o senhor falou que ia me conceder isso. E a minha mãe, ela já vinha alimentando o Gustavo. Ó. E um dia eu peguei e eu falei, mãe, ela falou, não, minha filha, ele vai comer. E ela falou com tanta autoridade que eu falei, então ele vai comer. Aí eu entrei, né, na dela e nós fomos. E aí eu entrei nesse processo de provar, né? Eu passei por várias consultas com um neurologista que acompanhava ele, com a cirurgiã que operou ele, que fez a gastrostomia com a fundoduplicatura, e a fono e o gastro que acompanhava ele. Então, de 15 em 15 dias eu ia numa consulta e ali eu tinha que dar alimentação para o Gustavo na frente deles e provar que ele comia o líquido, que ele comia o pastoso, que ele comia o sólido, né, para poder fazer a retirada. E aí, nesse dia, eu estava lá dirigindo o culto e Deus já tinha falado comigo que ele ia retirar e seria para não mais colocar. Aí chegou meu sobrinho e me falou no ouvido, tia, a senhora precisa ir para casa porque a gastro do Gustavo saiu e ele está sem gastro. Vai ter que levar ele para o hospital. O aparelhinho pulou assim. Meu Deus. E eu, meu senhor, meu esposo estava na tesouraria. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, filho, a gente vai ter que ir embora. Eu vou falar com a irmã para ela assumir o culto e que a gente tem que levar ele para o hospital. Quando eu voltei, que eu sentei para falar com a irmã que estava do meu lado, o Senhor falou, eu comecei. E sou eu que vou terminar. Você vai continuar sentada aí, louvando, porque do menino cuidou. Amém. Eu só levantei da cadeira para falar para o meu esposo, nós vamos ficar. E o Senhor começou a obra. Eu falei para ele, você só vai na frente para acalmar minha mãe, mas nós não vamos para emergência. E quando eu cheguei em casa, claro, eu trouxe minhas amadas irmãs, né? Oramos, clamamos ao Senhor. E liguei para a cirurgiã que cuidava dele. E ela falou, Maria, você já começou o processo, né, da retirada da gastro. Então vamos fazer o seguinte, você não vai com ele para emergência, mas amanhã você vai com ele para o meu consultório e eu vou te dar as coordenadas de como vai ser agora, porque vai ser via segunda intenção. Vai vir restaurando, vai vir cicatrizando de dentro para fora. Ah, minhas amadas, que processo doloroso quando é de dentro para fora. Porque tem que ir fechando cada camada, tem que ir fechando cada órgão. E aí, só o Criador, só o Senhor. Foram anos, sabe? Tinha dias que ele tinha hemorragia, aí eu ligava, né, para a cirurgiã, eu ia, ela examinava ele, nós fazíamos exames, ele, tá tudo ok. O alimento foi para o estômago como tem que ser. Usávamos um curativo, tinha todo o cuidado, né? Mas verdadeiramente
Ele nunca mais usou a gastrostomia. Glória a Deus. Ela não quis fazer a cirurgia para costurar, ela quis isso, que o próprio organismo dele, e ali eu entendi que era Deus comigo novamente. Enfim, então, assim, eu vejo a mão de Deus nos mínimos detalhes, né? E hoje ele não usa mais gastrostomia para honra e glória do nome do Senhor. Gustavo come tudo pela boca. Gustavo come pipoca sozinho, né? Todo dia ele come o baldinho dele de pipoca. Eu comprei para ele esses dias até uma pipoqueira de presente, né? Meu Deus. E um dia eu falei assim, ai, vontade de voltar a estudar. E eu falei, mas fazer o quê? Meu esposo, vai, estuda, vai fazer faculdade. Eu falei, mas fazer o quê? E orando ao Senhor, eu vi o quanto eu fui acolhida por assistentes sociais, sabe? Porque o plano de saúde só me dava direito a 2 botões por ano e às vezes eu tinha que trocar o botão dele de 3 em 3 meses, aí eu tinha que ir para a justiça. Eu tive que ir para a justiça tentar os remédios dele, né, buscar recursos para... Porque a medicação era muito cara. Era muito cara. Ele tomava uma medicação que na época, só uma caixa, era R$ 175. E ele usava só daquela medicação, ele usava 3 caixas, fora as outras. Teve época que os médicos conciliavam mais de 7 tipos de anticonvulsivantes para tentar controlar a epilepsia do Gustavo. E aí eu tive que procurar a Defensoria Pública, né, para tentar ajuda na medicação. Enfim, funciona. Eu quero dizer que realmente hoje nós temos um acolhimento e um amparo na rede pública de saúde. Vou falar que não é fácil, mas se nós, sabe, insistirmos, nós conseguimos sim. Eu brinco que eu não estou defendendo governo algum, mas o Sistema Único de Saúde, ele funciona. Pode ter algumas falhas, mas ele funciona. O Gustavo teve um período que eu tratei ele no Carlos Chagas, ali em Marechal Hermes, e lá tinha um neurologista, epilepsista, muito bom, um homem renomado, foi ele que até hoje é responsável pelo Centro de Epilepsia do Hospital Instituto do Cérebro, e foi ele que fez o prontuário do Gustavo. O Gustavo foi paciente durante um bom tempo do Instituto do Cérebro, um tratamento de excelência. Então, nós não podemos desistir de primeira. Né? Eu fui a primeira vez tentar a consulta, fui a segunda, insisti, até que eu consegui. Eu saí de madrugada, enfim. Eu fui mãe da Rede Sara, Gustavo se tratou no Sara, Gustavo se tratou na ACD. Mesmo eu tendo plano de saúde, eu ia atrás, por incrível que pareça, os melhores profissionais, os mais capacitados, estão na rede pública de saúde. Sabe? Homens de excelência. Teve uma vez que o bottom do Gustavo saiu, foi um domingo, e não tinha cirurgião em nenhum hospital credenciado da Unimed. A própria médica que atendeu meu filho no hospital credenciado da Unimed falou para o meu esposo, vai para a Posse, que lá tem um excelente cirurgião pediatra de plantão e ele faz isso. E o meu filho foi, e meu esposo falou, Eliane, eu não levei 20 minutos. Quando eles me viram chegar com o Gustavo, que eu tirei Gustavo do carro, que eu acomodei Gustavo na cadeira, já veio o enfermeiro,
e o segurança, e eu falei o que era, e nos levaram para um box, o cirurgião veio. Então, assim, uma coisa, sabe, funciona. Eu só não posso achar que se eu levar o primeiro não, eu tenho que aceitar e voltar para casa. Não, insiste mais um pouquinho. Não Eu não passo estou de ver as coisas falando assim, né? isso, eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que eu vivi. Eu estou falando dos lugares que eu passei, né, e que eu ainda passo. E o Gustavo foi muito bem atendido, muito bem acolhido. Foi lá que eu conheci, né, no Instituto do Cérebro, um dia ele estava fazendo um mapeamento cerebral e eu conheci uma mãezinha na sala de espera e ela entrou com o filho para fazer o exame e eu estava esperando o ok, se tinha dado tudo certo no do Gustavo para me vir embora. Enquanto isso, eu fiquei conversando com a avó da criança e aí ela me falou, seu filho faz fisioterapia? Eu falei, não, no momento não. Aí ela falou, tem uma clínica muito boa, que tem um método muito bom, que era o método do TheraSwitch, que é uma fisioterapia feita na gaiola, que incentiva as crianças a ficarem de pé, enfim. E aí ela, né, me deu as coordenadas, eu fui. O meu plano de saúde não aceitava, porque era o básico do básico. Mas eu entrei na justiça e provei que o Gustavo, com aquele tratamento, no início eu paguei umas terapias mais simples. E aí nós provamos que o Gustavo estava tendo uma melhora no controle da cabeça. Estou ouvindo. Será que caiu? Iane? Estão ouvindo, gente? Ou parou? Ou é só o meu? Dá uma olhada aí. Tá? Voltei. Voltamos? Está me ouvindo? Ei, então aí. Voltamos? Abriu uma página aqui. Voltamos. Apesar de eu não E te aí, ver, né? Mas voltamos. ainda, Carla? Não vejo. Estou sozinha aqui. Poxa. Amém. Vamos tá bênção. E aí eu ganhei, sabe, esse tratamento na justiça. O Gustavo, né, a justiça liberou, ordenou que o plano de saúde custeasse todo o tratamento do Gustavo. Não foi fácil, foi constrangedor, né? Eu tive uma audiência de conciliação. Eu confesso que me deu uma vontade de chorar, porque eu estava ali lutando por um direito do meu filho e eu tinha que provar, né? Eu tinha que falar da incapacidade do meu filho, e eu ficava assim, algo que doía e eu tinha que insistir. Mas eu Lutar. saí dali, eu respirei fundo e falei, não, se tem que fazer, eu vou fazer. E, enfim, o Gustavo, né, vem se tratando nessa clínica desde então e ele só tem tido avanço. Outra coisa, assim, que Deus, né, me instruiu, eu tinha um desejo, entre tantos, eu queria muito desfraldar o meu filho, porque ele entrou na adolescência e aí ele estava um adolescente, né? Os órgãos ali formados e me chocava. Aquilo me chocava, ver o meu filho um adolescente. Quando eu depilava ele, eu falava assim, o senhor me conhece, o senhor som do meu coração, o senhor sabe que isso me dói. Eu vivo um confronto quando eu vou trocar a fralda do meu filho. Porque eu vejo um adolescente com fralda, isso está mexendo com a minha estrutura. E aí eu comecei a orar assim para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor criou
a uretra dele, o Senhor criou o rim dele com objetivo, filtrar a urina. E ali eu comecei a falar com o Senhor, por mais que o neurologista diga para mim que o cérebro do meu filho tem deficiência, o Senhor tem poder para soprar no ouvido do meu filho e fazer ele entender a tua voz, dizendo para ele quando a urina dele vai chegar no canal e ele vai sentir a vontade de expelir. Sabe, eu comecei a abrir o meu coração para o Senhor. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me deixa ver mais esse milagre. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Gustavo, ele faz o número 1 e o número 2 na privada. E domingo, eu estava indo dar aula na escola dominical e aí eu levei umas fraldas para doar, mas ele não usa mais, eu separei e levei para doação. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer o almoço e ali eu comecei a falar com Deus, né, sobre a lição, como foi boa, como foi agradável. E Deus, porque nós falamos sobre fé no domingo, e aí Deus falou, filha, você ainda nem percebeu o que você fez hoje. Eu ouço Deus falar assim comigo. E eu lembrei, né, que eu estava entrando no pátio da igreja com aquele saco de fralda. E Deus falou para mim, aquilo que você antes recebia, agora você dá. Eu falei, Senhor, é verdade, o Senhor tem libertado meu filho, o Senhor tem mudado tudo isso. E o Gustavo é uma criança que hoje ele entende, ele tem o cognitivo dele, sabe? O que Deus fez, eu não tenho palavras. Ele está comigo vendo TV, ele vê um comercial, ele ama churrasco. Ele vê um comercial, né, do supermercado, passa carne, ele fala, mãe, ó, promoção carne. Né? Para quem nem falava, hoje ele fala. Ele fala, mãe, vai, mãe, faz comida, tô com fome. Ele não fala perfeitamente, mas, né, minha mãe sempre, ela foi assim uma grande incentivadora. Ela falava assim para mim, filha, fala para ele, não desiste dele não. Fala seu nome, fala o nome do pai dele, fala o nome das irmãs, fica falando, mexe com a boca dele. Então, eu falava, Gustavo, eu sou sua mamãe, e falava do pai, das irmãs, enfim, hoje o Gustavo fala tudo, ele nos reconhece, fala, né, chama o pai pelo nome, Anderson, as irmãs. Então, assim, eu acredito que o Gustavo, depois da minha salvação, né, é algo assim que eu não tenho nem palavras. Pelo contrário, cada dia eu amo mais esse Deus. Eu amo mais esse Deus. Eu fico olhando assim, Senhor, eu nunca teria entrado numa faculdade, Deus. Eu teria me acomodado, eu ainda estaria lá, Senhor, lá atrás. Foi a prensa que te esmagou como a uva, né, no lagar e fez você destilar um vinho novo, né? Um vinho novo. Meu Deus, que coisa tremenda. Sabe? E quando eu fui para a faculdade, eu falei para ele, eu falei, Gustavo, a mamãe vai estudar e eu preciso da sua ajuda. E hoje, né, vai fazer 2 meses, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Eu estou trabalhando na minha área, né, estou atuando na minha área. Eu estou fazendo parte do grupo Emult, um grupo onde trabalha, né, profissionais. Eu atuo em 3 clínicas, né, de unidade básica. E eu fico olhando e falo, meu Deus, né, tudo que eu vivi lá atrás, hoje eu posso atuar com autoridade, assim, uma autoridade que eu não adquiri na faculdade. Sabe, Carla, eu confesso
que eu fui para a faculdade porque eu precisava do diploma diante dos homens. Mas o Senhor, ele já tinha me matriculado na faculdade. Eu lembro que uma vez eu entrei na justiça para tentar um leite para ele, porque ele tinha uma intolerância grave à lactose severa. Ele ficou internado na UTI um bom tempo por causa disso. E eu vindo embora, né, de uma audiência que eu tive para receber esses leites, e tinha sido recusada, né, a prefeitura não tinha liberado. Eu vim chorando por aquela reta ali do fórum, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, se esse leite não veio, é porque tem um propósito. Eu quero entender qual é esse propósito, porque eu não vou chegar de mãos vazias na minha casa. E se eu chegar, é porque tem alguma providência do Senhor lá dentro. E quando eu cheguei na passarela de caracol, tinha ali uns camelôs que vendiam saquinhos de legumes e frutas. E aí eu lembrei que na consulta que eu tinha ido com o gastro dele, o gastro falou para mim, mãe, se a gente não conseguir o leite, nós vamos partir para o plano B, mas é um plano muito difícil. E o Gustavo tinha 3 meses de vida. Nós vamos começar a alimentar ele com frutas e legumes. E ali eu lembrei, eu falei, toda criança começa com batata, chuchu e cenoura, banana, uma laranjinha. E assim eu fiz. Eu comprei a batata, o chuchu, a cenoura, a bananinha, a laranja. E eu lembro que eu levei uma melancia para casa. E quando eu sentei no ônibus, eu mandei mensagem para o médico e falei, não consegui o leite. E aí ele me mandou. Então você vai fazer assim, você vai bater. O que você comprou? Aí eu falei, aí ele botou show. Você vai, no lugar das mamadeiras, de leite, ele vai tomar banana com melancia. E, sabe, eu comecei a chorar, porque na hora que eu vi aqueles legumes, eu me lembrei de João Batista. Porque a alimentação dele era diferente. Meu Deus. Sabe, ele se alimentava de quê? De mel e gafanhoto. E eu falei, Senhor, no deserto, aquele homem se alimentava de gafanhoto. E gafanhoto, no Antigo Testamento, ele representava uma praga, ele vinha. E eu falei, Senhor, e tu deste tanta autoridade àquele homem, que aquilo que no passado serviu como uma praga para afrontar o teu povo, aquele homem era capaz de se alimentar daquilo. E eu falei, Senhor, isso não vai me afligir. O meu filho não vai morrer por causa de um leite que foi negado por um governo humano. Se ele me dado pelo Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor é quem governa os céus, o Senhor é a autoridade máxima. Então o Senhor vai me instruir. E naquela mesma noite, nós começamos a alimentar ele de frutas e legumes. Meu João Batista. É uma alimentação diferenciada. E aí? João Batista Daniel, né? O cuidado com a minha saúde mental, Carla, sempre foi pela palavra de Deus. Sabe, quando eu via que eu ia surtar, eu entrava no meu quarto, fechava a porta e falava com meu Pai que está nos céus. Amém. E ali eu abria uma palavra. Eu brinco, eu falo, Senhor, tu és o meu psiquiatra, o meu psicólogo, o meu psicanalista, sabe? Deixa eu recostar, sabe, a minha cabeça nos teus pés, me trata, me cura, me sara. E é isso. Meu Deus.
tremendo, né? Gustavo é um milagre, é para a glória de Deus. Tudo nele manifesta a glória de Deus. Tudo nós vemos o cuidado de Deus. Eu ouvi muito essas histórias, né, pela minha tia Meire, pastora. Ela sempre conta assim, com tanta empolgação, com tanto ânimo, com tanta vida. E eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E eu estava com uma pessoa conversando, e me veio assim, de repente, a lembrança, esses testemunhos, essas histórias. Eu falei, meu Deus, tudo que muitas mulheres precisam ouvir, né? Precisam entender que a intimidade com Deus, como você falou, eu te conhecia de ouvir falar, quantas de nós, antes de passarmos por um desafio, né, uma experiência dessa, só ouvíamos conhecíamos Deus por ouvir, né? E quando os olhos te veem, é transformador, porque a gente vê que tudo foi fruto de um relacionamento, de ouvir, né? De ouvir a voz, porque às vezes a gente até fala, Senhor, é isso, é aquilo, a gente não dá tempo para ouvir, né? E você vê que um relacionamento verdadeiro, ele não consiste em só falar ou reclamar, mas é uma atitude, né? Uma oração com fé e atitude. Ela poderia simplesmente só ir para os cultos de libertação, oração, e ficar quietinho esperando o milagre, como muitas das vezes a gente fica, né? A gente não corre atrás do milagre, a gente pega e fica estático ali, né? Mas o Senhor, ela entendeu esse chamado de levantar, de sair do lugar da comodidade e ir realmente para a guerra, ir realmente para a luta, né? Ser uma mulher indesistível e o tempo todo você vê uma dependência, sabe? Então você que está aqui, ó, ainda vai assistir, sabe? Que nessa noite, né, você possa ver que tudo isso é real. A Bíblia é real, a palavra de Deus é real, o Espírito Santo, milagres ainda são reais, o Senhor é aquele que opera milagres. Eu falei, meu Deus, e os atos proféticos, né, eu sou apaixonada, as minhas filhas são fruto de um ato profético. Um dia desse eu estava contando para elas, e elas falavam, mãe, você é doida, mas é loucura, né? A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Talvez muitos não vão entender, mas permita que o Espírito Santo fale ao teu coração, porque atos proféticos o Senhor coloca algo no nosso coração, o Senhor fala e a gente faz, parece loucura, mas o Senhor é aquele que nos respalda, né? E Ele nos faz viver em milagre. Então, é algo tremendo, gente, é algo sobrenatural, sabe? O que o Senhor fez na vida do Gustavo, o que o Senhor continua fazendo, o que o Senhor fez na vida da Eliane não é só para ela. Eu falo, Deus não tem filhos prediletos, né? Ele ama todos os filhos, mas tem aquele filho que se achega, né? Maria Helene, ela decidiu isso, ela entrou. Você vê aqui o tempo todo ela falando, eu entrei para o quarto, eu entrei para o quarto. É um lugar de intimidade, é isso que o Senhor nos chama. Tanto mães atípicas como mães. Todas nós temos nossos desafios, né? E precisamos entrar realmente dentro desse quarto e clamar e chorar. E não somente derramar ali, mas ter esse ouvido atento, né, à voz do Senhor, porque Ele vai dar toda a estratégia. Você vê ali o Senhor dando toda a estratégia para ela, o que fazer, como fazer, diante do sim e diante do não. Não é verdade? Quando a coisa não saía de acordo com o que ela queria, mas ela saiu com o propósito. Sabe? Isso é forte demais, isso é tremendo, gente. Sabe? Porque às vezes quando a gente recebe um não, a gente bate a perna, né? Bate pezinho, fica chateado e fica emburrado com Deus. Não, mas ela, como serva, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor deseja de mim? Né? E o Senhor ali dando toda a estratégia. E o Senhor não é diferente com a tua vida e com a minha vida. Sabe, se você está passando pela adversidade hoje, pelo momento difícil, você está se sentindo perdida, sabe? Busca o Senhor intensamente. Busca o Senhor, porque Ele vai te dar direção, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar as armas, né? As armas para que você venha guerrear e você venha vencer, em nome de Jesus. E é interessante que quando alguma mãe, né, chega perto de mim, hoje é muito comum, né, mães de crianças com espectro autista, eu olho aquilo,
eu falo, ai, Senhor, que ela entenda o propósito. Porque os nossos filhos, eles não são peso, não são. Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. E eu entendi, eu falei, Gustavo não é para a minha morte. O Gustavo é para a glória do nome do Senhor. Sou eu é que tenho que entender, sou eu é que tenho que deixar que Ele me conduza. E Carla, diante do Senhor e do Espírito dele que se faz presente nessa live. Verdadeiramente, quando alguma coisa eu parava, eu sentia o meu corpo adormecido e falava, não, se não foi dessa maneira, é porque não é da sua vontade. Então muda o percurso agora, Senhor. Se eu estava indo de contrário ao que o Senhor queria, mas eu quero a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não vai me causar dano. Glória a Deus. E, sabe, eu louvo mesmo o Senhor, porque Ele é o que Ele diz que Ele é. Ele é o grande eu sou. Glória a Deus. Ele é aquele que Raabe declara que Deus é esse. Que Deus é esse que ela se rendeu, porque toda aquela cidade estava apavorada com o que Deus fez. E é isso que eu desejo. Eu falo, Senhor, que todos se apavorem mesmo ao verem o que o Senhor tem feito na vida do Gustavo. Porque o que iam esperar de mim? O que espera de uma mãe com uma criança com paralisia cerebral, uma epilepsia degenerativa de difícil controle? Essa mãe vai esperar a morte dessa criança. Essa mãe vai cruzar os braços e vai se lamentar pelo resto da vida. Porque comigo? Não! Hoje eu trabalho, é o que eu falei, o Senhor me levou para uma faculdade, sabe? E quando eu entro num lar, que eu vejo uma situação, eu falo, eu não posso me calar. Deus fez na minha vida. Eu tenho que falar, sabe? E eu sei que eu poderia trazer muitas coisas aqui de um aprendizado secular, Carla. Mas eu preciso falar do aprendizado da intimidade espiritual. Da sua fé. Porque tem uma palavra que está ardendo no meu coração. Amém. Lá em Juízes 2, 10, se eu não me engano, vai falar que depois da morte de Josué veio uma geração que não conhecia Deus. E eu falo para os meus filhos, eu falo para o Gustavo faz devocional, todo dia de manhã ele acorda, ele ouve hino da harpa cristã, ele ouve pregação, ele louva o Senhor. Porque eu falo para eles, um dia eu não vou mais estar aqui, mas vocês vão estar e vocês vão enfrentar os desafios de vocês. E hoje não é mais pedrinha que a gente colhe, que a gente pega no Jordão para fazer memorial. É o meu testemunho, são as lutas que eu enfrentei, o Senhor esteve ao meu lado. Então, nos momentos mais difíceis, eu reuni os meus filhos, sabe, a Luísa, a Isabela, até mesmo o Gustavo, o meu esposo, e nós dávamos a mão e eu declarava, olha, a ciência disse até aqui. E é agora que nós vamos ver o autor e o conhecedor de todas as coisas se manifestando. Porque o homem já está limitado e agora vai entrar a atuação do Eterno. Glória a Deus. Porque eu quero que isso fique cravado no coração dos meus filhos, Carla. Na mente, que no entendimento, para quando eles tiverem filhos deles e vier algum desafio, eles saibam que o Deus da mãe deles socorreu a mãe deles, vai socorrer eles também. A Bíblia tem que sair de ser palavras tão somente escritas em páginas de papel. Ela tem que ser, sabe,
lida, as pessoas têm que ler na nossa vida. Elas têm que olharem para nós e ser o que o Paulo fala, né? Verem uma verdadeira carta viva, escrita, não pela mão do homem, mas pelo autor da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé. Então, eu falo para os meus alunos isso também. Eu sei que Deus vai colocar essa juventude, até pessoas limitadas com né, algum tipo de necessidade, algum tipo de... me fugiu a memória agora. Na esfera, sabe, do governo, o Senhor vai fazer maravilhas, eu sei, eu creio nisso, eu creio nisso. O Senhor vai usar o povo dele com autoridade na terra para repreender muita coisa e paralisar ações do inferno, né? Mas eu tenho que ser essa agente, né, incentivadora na vida dos meus filhos, desse poder sobrenatural que, sabe, eu costumo dizer, quando eu vou pregar, que o homem me deu, quando a gente recebe o laudo de uma criança, a gente recebe o CID, né? E no Antigo Testamento as mães recebiam decretos, né? Como na época de Moisés, decreto de morte. Quando você recebe um CID do seu filho, é meio que um decreto de morte, né? Você pensa aí, é uma sentença, é uma criança que vai ser presa a uma cama de hospital, uma cadeira de rodas, mas quando o Senhor assina embaixo, tudo muda, tudo muda. Jesus. Aquele que muda. Sabe? Corações se convertem, sabe? Muitos saberes são trocados por orações de humildade diante do poder de Deus. E é isso, minha prima, minha amiga. Ai, gente, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por essa voz, né, você que esteve conosco, você que está assistindo depois, né, que você possa compartilhar algo. Eu sabia que ia ser sobrenatural, e é sobrenatural, é fortalecedor, é inspirador, né, é forte demais o que o Senhor, né, Ele fez e está fazendo, e isso, né, nos motiva que eu tenho falado que para cada dia, né, a Bíblia fala para cada dia de vergonha a dupla honra, mas essa dupla honra é o Senhor realmente nos amadurecendo, né, nos ensinando em primeiro lugar, nos amadurecendo e nos fazendo crescer, né? E não tem como, não tem outro método, né? É através realmente dos momentos, né, difíceis, dos desafios, né, que são impostos na nossa vida, as circunstâncias, né, que nos forja a ser, realmente nos prepara para esse momento, né? Como que você teria autoridade para falar agora para outras pessoas se você não tivesse vivido, né? É a prova que habilita, né, o aluno, né, para que ele possa passar. E assim é a nossa vida. É a nossa vida. Somos provados naquilo que seremos tremendamente usados e tudo é para manifestar a glória do Senhor. E você, mãe, que está aqui, né, que você saia desse comodismo, as palavras que ela falou aqui, saia do comodismo, dependa de Deus, né, se jogue realmente na presença do Senhor, seja indesistível, né, o poder da oração, profetiza, abre a tua boca e profetiza, seja uma mulher profética, ao invés de reclamar, né, de chorar. Claro que tem momentos que a gente realmente chora, a gente abre o coração para o Senhor, mas é diferente, em humildade, né, independência, em amor, em submissão, em devoção, em servidão, é diferente. Né? E profetiza ali sobre a sua casa, profetiza essa noite sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Eu fico aqui uma louca, profetizando, profetizando, e profetiza em nome de Jesus. Profetiza que o milagre vai acontecer, sabe? Faça ato profético. Você entrar nesse lugar de intimidade, o Senhor vai falar contigo, o Senhor fala, sabe? O Senhor fala, Ele dá direção, Ele dá estratégia, e o Senhor vai falar com você, sabe? Você vai ver o sobrenatural de Deus,
corre atrás, ela é uma mulher de fé, mulher, sabe, tremendo, gente, eu não... É difícil falar sem estar olhando para ela, não estar vendo o rosto dela. Mas é uma mulher de fé, mas foi uma mulher que correu atrás, ela não ficou paralisada, né? Só pela fé. A fé sem obra é morta, então é preciso ter fé, mas é preciso correr atrás, saber dos direitos, né? Se familiarizar. Eu vou estar divulgando aqui um canal, se você quiser, você pode chamar ela lá no direct, né? Perguntar, e ela vai estar falando com você. Mas eu descobri aqui um canal, né, de mães atípicas aqui, uma coisa maravilhosa. Eles fazem até live ensinando, né, como receber na igreja, como correr atrás dos seus direitos, sabe? Mãe atípica cristã, muito bom esse canal, vou estar compartilhando, eles fazem uns cursinhos, então é muito importante a gente pegar e estar, né, conhecendo outras mães, né, saindo desse casulo, né? A gente parece um casulo, você está ali num casulo e você precisa permitir, né, ser transformado em uma borboleta que possa voar, realmente voar. E você vê Maria Eliane hoje voando em lugares altos, a qual o Senhor preparou para ela, preparou todo esse caminho, essa jornada. O Senhor teve o controle de todas as coisas. Eliane, muito obrigada mesmo. É um desafio, gente. Para mim tem sido, mas para ela é um desafio maior, que é a primeira vez, né? É Gravando verdade. suas filhas, Gustavo. Meu Deus, eu tenho que fazer uma chamada para ver essa família, conversar com essa família, né? Com a nossa família, né? A gente procurar ter mais laços, né? Estar mais próximo. Moramos bem distante, mas, né? Quem sabe vir aqui passear, estar aqui. A gente vai conversar depois, mas, gente, eu agradeço muito. Eu vou estar compartilhando aqui algumas coisas aqui depois no story, você acompanha aí. E, Eliane, se você tiver alguma consideração, as considerações finais para você estar falando. Quero agradecer, né? É o que eu te falei. Eu sou muito tímida, eu e a Bênção mídia, mas eu aceitei o desafio, né? E foi muito bom. E a minha oração é que realmente possa dar frutos, né? E Amém. nós só temos que agradecer ao Senhor, que Deus continue te usando, te abençoando e te instruindo, né, para toda boa obra. Das nós, em nome de Jesus. Olha, semana que vem, dia 28, vai ser Maternidade Espiritual com a missionária Vânia. Ela está aqui, ó. Comece a escrever o livro. Ai, Liane, tá falando para você. Comece a escrever o livro. Então, semana que vem estaremos com ela aqui falando sobre isso, porque quantas mães, Marilene agora com certeza ela está exercendo essa função também de mãe espiritual. Quantas mães ela está acolhendo, está abraçando, está instruindo, porque ela caminhou, né? Ela trilhou esse caminho, está nesse caminho. Então, ela tem toda a metodologia, ela tem toda a metodologia de Deus, ela tem toda a estratégia que o Senhor deu e ela pode aí dar uma instrução às mães mais novas que estão começando agora, que estão, né, vivendo esse momento, talvez sem muita assim, direção, mas ela com certeza está sendo usada nesse tempo e que vocês também possam estar aqui conosco, tá bom? Na segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Nós estaremos agora orando para agradecer a Deus. É o TG que está aí. Boa noite, TG. Que nós possamos estar orando agora, agradecendo a Deus, você que esteve aqui conosco até essa hora, né? E que nós possamos estar aqui semana que vem. Eu vou estar postando aqui, já fiz o PDF já de 2 lives, estarei fazendo também Priscila, que você possa assistir daqui a pouco a nossa live, que a gente vai estar postando aqui, já estamos finalizando, mas seja muito bem-vinda, tá? Então, que a gente possa, você que desejar o PDF, que você diga lá, me chama no direct que eu envio para você, tá bom? Então, semana que vem estaremos aqui e vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. E eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas. Eu sei que eu não sou mais a mesma, gente, porque me senti muito fortalecida, muito
Meu Deus, é difícil, né, gente? Desculpa as lágrimas, que a gente fica assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, grande é o Senhor, é muito digno de ser louvado, muito digno de ser adorado. O Senhor é tremendo, Ele é aquele que nos conhece, Ele é aquele que nos sonda, Ele é aquele que nos põe de pé, Ele é maravilhoso. Então, Marilene, tem como fazer essa oração, né, para que as mães que Tem. estão aqui, as que né, virão assistir também, né, que possam sair daqui realmente com a sua bênção, né, com a sua vida fortalecida, né, sabendo que elas são fortes, que elas são capazes, né, como Deus disse a Josué, né, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares, né, só não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faz conforme está escrito na palavra. E assim o Senhor, como foi com Moisés, foi com Josué, e assim o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Pode orar. Carla, olha que lindo. A Priscila foi minha supervisora de estágio. Que linda! Faz parte da minha vida. Alguém muito especial para mim. Glória a Nossa, Deus. que alegria. Só Deus mesmo, né? E vamos Vamos bem orar. aqui no início, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui juntas com o propósito, Senhor, de proclamarmos o teu reino Glória a Deus. através, Senhor, do nosso testemunho, através das nossas experiências, através daquilo, Senhor, que o Senhor nos proporciona, Deus, a vivermos contigo no secreto, na nossa vida diária, mas também, Senhor, na nossa vida em sociedade, Senhor, na nossa vida, Pai, secular. Deus, que em todo tempo, Senhor, em tudo quanto o Senhor permitir, Senhor, que chegue até nós, o nome do Senhor possa ser glorificado. Deus, nas oportunidades, Senhor, que tivermos, Senhor, seja de acolhermos alguém, seja de assistirmos alguém, ou tão somente, Pai, sermos aquela pessoa que vai estar ali para ouvir, mas que nós sejamos, Pai, aqueles que manifestem a Tua glória, aqueles, Senhor, que possa, ó Deus, tocar o coração dessa pessoa, Pai, dessas mães. Talvez alguma mãe que está nos ouvindo agora, Senhor, recebeu o diagnóstico do seu filho há pouco tempo e não sabe, Senhor, como vai ser o dia de amanhã. Deus, que ela possa entender que até para isso o Senhor já nos deixou no teu manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Pai, que ela possa sentir o teu doce toque, Senhor, o toque das tuas mãos a sustentando. Que ela essa noite deite, Pai, e durma em paz o sono do justo. E que o Senhor fale com ela durante a noite. E amanhã, quando ela se despertar, Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a vida dela. E ela possa, Senhor, ter a mente dela, Senhor, totalmente envolvida, Senhor, com o entendimento e a sabedoria que vem do alto. E tudo aquilo, Senhor, que estava como, Senhor, algo negro, nebuloso, atormentando a sua vida, possa ser dissipada, Senhor, pelo poder do teu Espírito que há de se revelar a ela, Senhor, com o raiar do dia que virá. Pai, que a luz, Senhor, do teu Espírito seja, Deus, a iluminar esse caminho, que no momento para ela, Senhor, parece escuro, Pai, mas que ela possa entender que o Senhor é a luz, Senhor, que, ó Deus, vem para como lâmpada, Senhor, para iluminar os nossos pés. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nenhuma mãe, Senhor, que, ó Deus, recebe o diagnóstico de um filho, possa, Senhor, olhar para ele, Deus, como algo negativo, como algo que, Senhor, veio na vida dela como um peso, Senhor, mas que ela entenda, Senhor, que veio, ó Pai,
como, ó Deus, o manifestar da tua glória aqui na terra, como é nos céus. Senhor, que todas as portas que precisam ser abertas para essa mãe possam ser abertas no nome de Jesus, uma a uma. O Senhor deu ordem no tempo do Senhor para que vá se abrindo diante dela. Espírito Santo da verdade, assim como o Senhor me socorreu nas minhas angústias e aflições, o Senhor socorra essas mulheres e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos, Deus. Amém. Glória a Deus. Ai, que maravilha, gente. Dá vontade de parar, né? Dá vontade de continuar, né? Muito obrigada você que esteve conosco, né? Maria Eliane, muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Isabela, que ajudou aí, né? Nos bastidores, né? Obrigado, Luísa. Obrigado, Gustavo. Né? Eu acompanho essa história assim, ouvindo, né, da minha tia, cada evolução, cada vitória, né? Cada superação. E hoje, assim, meu Deus, meu coração, eu às vezes nem consigo dormir, porque eu fico com o coração assim, tão aconchegado em Deus, assim, de ver a maravilha, né, a grandeza do Senhor. Eu fico impactada. Semana passada eu fiquei muito impactada com a live da Lu. Eu, eu fico assim, porque eu fico, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, digno de tudo, né? Que o Senhor continue sendo engrandecido sobre a sua vida, né? Que o Senhor continue sendo a sua estrutura, né? Que o Senhor continue sendo o seu alicerce, que a sua família continue cada dia mais firmada sobre essa rocha firme que vem, né? A força do vento, a força do rio, mas nada bate aquela casa, porque aquela casa está firmada, fincada, né, no autor e consumador da nossa fé, e que permaneça, né, e que realmente seus filhos, né, sejam realmente bocas do Senhor, profetas nessa geração, sabe, que iluminem, porque todo dia eu falo, Senhor, que elas sejam luz, e que seus filhos, o que eu desejo para as minhas, seja luz, seja sal, né, que seus filhos, que os filhos de cada um que está, seja sal, seja luz, seja diferença, seja João Batista tempo, sabe, para proclamar as verdades do reino de Deus, trazer luz na existência. O Senhor está voltando, o Senhor está levantando um exército poderoso de mulheres que sabem, que estão treinando seus filhos para o último tempo. E é isso, é nossa missão, é esse o desejo do nosso coração. Eu não tenho essa autoridade, eu não vivi isso, mas eu estou, Senhor, através desse canal, está dando voz para que todas sejam alcançadas, né? E todas sejam iluminadas através da palavra de Deus e tenha a sua fé avivada, tenha a sua vida, né, reposicionada em Deus para viver todo o propósito, todo o plano, todo o projeto do Senhor. Amo vocês, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Vou fechar a live. Depois a gente printa aí, gente. Printa. Olha, olha, eu tô com vergonha de tudo. Tanto choro, mas vamos lá, printa aí, porque eu não posso printar. Printa e põe lá no meu, ou no WhatsApp, ou lugar lá para me pegar na galeria e pôr aqui na capa, tá bom? Um beijão, gente. Amo vocês. Um abraço. Deus já os abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Vou fechar. Beijo. Tchau.